Olá, meus amados e amadas do signo de Libra. Vamos à leitura atemporal para esta semana. É um recado da espiritualidade. Uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Libra. Meus amados, essa mensagem estou canalizando através da espiritualidade, anjos, arcanjos, mentores, povo cigano, guardiões e guardiões ao meu lado, trazendo a mensagem desta semana. É uma leitura coletiva, vocês já sabem que não ressoa para todo mundo. Meus amados, oriento vocês a curtirem, se assim vocês quiserem fazer, ajudar aqui a Elis Moreno, que grava 12 vídeos por semana, falo meus outros afazeres, mas eu faço com tanto amor que é só um sinal de gratidão. Olha lá, eu até fiquei, sabe, assim com a carta que saltou. Vamos ver o que a espiritualidade está trazendo para os meus amados librianos. Uau! Uau! Então vamos lá. Meus amados e amadas, primeira carta, Anjo Guardião. A espiritualidade diz assim para vocês: vocês não estão só. Estamos aqui ao seu lado. Continue contemplando e confiando nos planos divinos. Façam suas orações, façam suas meditações, contemple a confiança em Deus, contemple a confiança na espiritualidade maior, porque nós estamos aqui vos guiando. Confie na sua intuição. Vocês têm uma força, estão divinamente guiados. Usem a sua intuição a seu favor. Aqui eu posso estar falando com pessoas que são médiuns e precisa trabalhar. A espiritualidade pede aqui, principalmente para quem tem um dom da visão e a cura pelas mãos. Aqui alguém que eu estou acessando precisa trabalhar essa parte espiritual de a cura, pode ser terapeutas, até oraculistas, mas aqui trabalhe seu terceiro olho frontal. Aqui me fala muito também de o dom pelas palavras. Vocês ajudam a iluminar pessoas à volta de vocês com o dom das palavras. E é como vocês precisam ter força e coragem para acreditar e confiar que vocês são fortes o suficiente para vencer qualquer etapa da vida de vocês. Aqui eu falo com pessoas extremamente corajosos. Sol brilhando, sol do universo brilhando aqui. Quando solta essa carta, sabe, quem nunca ouviu a lenda da Joana d'Arc? A força da guerreira, a força do guerreiro. Vocês têm força, coragem, bravura, divinamente guiados pela espiritualidade. Encontre o seu norte e lute por isso. Encontre seu norte e lutem por isso. Bravura, honestidade, coragem. Aqui fala de múltiplos amores. E aqui os múltiplos amores não só estamos falando de homem e mulher, de gênero. Estamos falando de múltiplos amores. Podemos ser amorosos com todos. Aqui se pede também que trabalhe a caridade. Então a espiritualidade está pedindo o quê? Que alguns irmãos e irmãs façam trabalhos voluntários em nome do amor e em nome de Deus. É um recado da espiritualidade, para quem vai entender.
Dai ao pão os mais necessitados. Eu ouvi. Uau! Bem isso mesmo. O poder. O arquétipo do imperador fala de poder, de posicionamento. Aqui eu posso estar falando com pessoas que são extremamente poderosos. Tem garra, tem determinação, é alguém que foca num objetivo e vai atrás das suas conquistas. É alguém que, se for parte profissional, é líder. Tem um trabalho de guiar outras pessoas. Pode ser até um dono de uma empresa. Adaptem a situação. Porque aqui fala do poder. É como se vocês estivessem numa fase de estar despertando esse arquétipo. De estarem com o poder na mão de vocês. Ao mesmo tempo, temos o mago e a sacerdotisa que fala do conhecimento espiritual. Aqui eu posso estar falando com pessoas que têm uma hierarquia espiritual, pode ser um mago, uma maga, uma bruxa, um bruxo, um pai de santo, uma mãe de santo, sacerdotes. Adapte-se à situação de vocês. Mas é chegada a hora de vocês continuarem essa caminhada, despertando cada vez mais. Vocês e os seus discípulos. Use sua intuição, porque vocês estão começando algo novo. Para alguns espiritualmente, para outros em trabalho, projetos ou amoroso, mas a espiritualidade fala muito de vocês começarem a repartir também. Não é só de trabalho que vive o homem, eu ouvi. Para quem vai entender. Aqui, a carta do mundo, completude. Aqui vocês completando uma nova etapa da vida de vocês, da qual vocês estão se posicionando perante a si mesmo e a outras pessoas. É como se a peça do quebra-cabeça que faltava está prestes a chegar, ou vocês estão tendo já ciência disso. Deixando para trás medos e inseguranças, seguindo em frente, deixando alguns sentimentos para trás. Medo, parar de ficar numa gangorra, parar de ficar se equilibrando. Por isso que vem o imperador. É um momento que já não serve mais um trapézio. Vocês não precisam de pensamentos de dualidade, de dubilidade. Vocês precisam focar, encontrar a última peça do quebra-cabeça para essa fase, tá? Que vocês estejam vivenciando. Para quem não sabe, e se aventurar-se. Às vezes até recordar quando nós éramos criança, a gente não tinha medo de nada. Alguns, tá? Tinha toda aquela inocência, aquela parte do porquê, né? Quem nunca ouviu ou lembra, ou tem netos que entram na fase filhos do porquê? Por quê? Por quê? Questione-se mais. Porquê da vida? Não, a vida a gente já sabe que existe, que nós precisamos fazer algo. E aqui o universo está meio que dizendo assim, vamos, vocês têm uma vida longa pela frente. 2 fases da vida de um homem e de uma mulher, a criança e a sua fase adulta. Então vocês têm um caminho a seguir para que quando vocês cheguem na sua vida mais madura, alguns já estão, vocês contemplem essa existência. Eu fiz acontecer. E é meio que um novo projeto de vida bater na porta de vocês. Ou a espiritualidade divinamente guiando vocês para esse processo, que pode exigir, lógico, confiança, bravura, coragem, mas
Caminho é de vocês, meus amados. De novo a criança. No fundo do deck, o Cavaleiro de Espada. Com a criança mostra que as movimentações são muito rápidas daqui para frente na vida de vocês. Eu vejo vocês realmente assumindo o poder. Mas o poder é a autonomia da vida de vocês. O chicote, ele fala muito da parte mental, mas assumindo a sua vida, assumindo as rédeas da sua vida. Eu não sou mais criança. Sou um homem, uma mulher madura e eu vou fazer por onde acontecer. Porque meu caminho está aberto tanto no amor profissional, porque eu vou em busca do meu 9 de copas, que eu vou em busca dos meus desejos. Mesmo que leve tempo, esteja levando um tempo, a parceria certa, tanto no amor como profissionalmente, chegará. A paciência é a alma do negócio. É como se você tivesse que passar por uma fase que estão crescendo a cada dia. Vamos ver a criança com o jardim, que é uma carta neutra. Mostra claramente que vocês estão passando de fase. Aqui, alguns estão saindo de uma fase de conflitos, confusões, insatisfação, para uma nova fase onde o chicote com a montanha é vocês vencendo seus próprios desafios. Vocês mais objetivos aonde vocês querem chegar, tanto profissionalmente como amorosamente. Aqui tem trabalho, viagem ao longo dos próximos meses, dias, é atemporal. Mas eu vejo uma mudança, uma finalização de um estágio na vida de vocês, onde vocês deixam para trás as dúvidas, as inseguranças. É um processo de transformação, aonde o urso só cautela, meus amados. Para vocês chegarem no objetivo, o silêncio é ouro. Seja parcerias profissionais ou amorosas, o urso fala de algumas adversidades que vocês podem encontrar pela frente, caso contenham seus sonhos. Então já tem um alerta aqui, ó. Vocês têm um objetivo, seja uma viagem, seja num relacionamento profissional, trabalhem em silêncio para essa vitória chegar. Rainha de Copas. Aqui saímos de uma fase infantil para uma Rainha de Copas. Ou seja, se vocês estavam com a vida meio parada, estagnada no amor, aqui vocês saem de uma cura de uma criança interior, onde vocês saem de uma criança, de um adolescente e viram uma mulher. Uma Rainha de Copas. Aqui tem muito amor. E esse amor começa em vocês. É muito amor nessa história. Muito amor pelo seu ser. Aonde vocês vão assumir realmente autonomia. Eu sei o que eu quero. Sou merecedor deste amor. Uma carta por vez, por favor, universo. Chicote as montanhas. Aqui vocês passaram por uma fase ou passam de tempestade no amor, porque aqui caímos o Dorolves. Olha como essa sereia olha seu próprio reflexo. Olha como essa pessoa tente compreender, primeiro, que o amor próprio é fundamental. O segundo é que a pessoa que vocês possam estar conhecendo ou já ter conhecido, adapta a situação, são espelhos um do outro. Então isso gerou adversidade no relacionamento, para alguns separação, outros um período de crise.
Então aqui alguém toma uma decisão ao entender e a compreender que nós somos espelho. E quando eu olho para outra pessoa e entendo que ele ou ela é o meu espelho, eu entendo que eu tenho que esperar pelo momento certo de recomeçar na minha vida. Amorosa, seja como for esse novo amor. Porque aqui eu estou no arquétipo do imperador, da imperatriz e do imperador. Então aqui, na parte amorosa, eu falo sim para a alma chama gêmea. É o reconhecimento que vocês são espelhos. E alguém vai ter uma ciência disso. Então aqui tem uma decisão a ser tomada mediante a entender qual é a sua conexão de alma. O que é realmente para a minha vida? Quem realmente eu amo ou vou amar? É uma conexão de um imperador e uma imperatriz. Um amor que está marcado nas cartas do tarô. Vamos clarificar o cavaleiro com o navio. Alguém aqui pode ter viagem, distância para um novo relacionamento, ou alguém retornando na vida de vocês depois de um período distante, porque alguém aqui retorna, é um desejo. Alguém que pode ter distância geográfica, sim, adaptem a situação. Pode ser distância geográfica, mas pode ser o distanciamento pela própria influência de pessoas, porque o 9 de paus, vejam que esse cavaleiro, agora não me fugiu o nome, navega, tá saindo de um mar de confusão, tá saindo e se defendendo, começando a compreender o que ele quer, o divino masculino, porque alguém aqui se deu mal. Temos alguém chorando pelo leite derramado, alguém literalmente no estado de miséria. Então esse divino masculino, independente de ser ele ou ela, está precisando passar por essa fase. E vocês, meus amados e amadas divina feminina, só aguardem os próximos capítulos divinos, porque aqui os passos falam de negócios, fala de parcerias fiéis, porque o papagaio é fiel, mas aqui teve energias contrárias. Pode ser tanto para o amor como profissional. Então, por isso que eles falam que o silêncio é ouro. Não contem nada. E nem de uma possível aproximação de alguém novo na vida de vocês, nem como uma possível aproximação do passado. Porque o 5 de espada fala que alguém vai parar de trair. De se cortar. Aqui a sereinha se corta sozinha. A pessoa vai entender que ele ou ela foi responsável pela sua própria dor. Mas estamos falando de uma parceria profissional ou amorosa. Aqui o 2 de copas são parcerias perfeitas. Então aqui não tenham dúvida que o que está destinado a vocês vai acontecer. Divinamente guiada por Deus. Ou seja, tanto profissionalmente como amorosamente, a vitória é de vocês. 2 de espada. Alguém que não conseguir enxergar o amor. Ou não se conseguir enxergar a parceria ideal. Alguém que vai romper com uma visão errônea sobre algo ou alguém, da qual essa pessoa vai enxergar uma verdade. 3 de espada, um sofrimento que foi gerado por pessoas no caminho de vocês. Pode ser tanto profissional como amoroso, só um momento. Vamos lá? Então, essa relação houve. Pode ser tanto profissional ou amorosa, adapta a situação. Porque aqui temos um 3 de espada que é sofrimento, mas também pode ser triângulos amorosos que alguém vai tomar uma decisão mediante ao sentimento de alma. A alma vai falar mais forte aqui. De uma situação que vocês vão sair vitoriosos ou vitoriosas. Vamos clarificar esses 5 de ouros. Tô falando, houve interferência de terceiros aqui, familiares e amigos.
Por isso que o silêncio é ouro daqui para frente, meus amados e amadas. Chega. Chega de contar a vitória de vocês. Sabe, o silêncio é ouro. Falei várias vezes isso. Para que pessoas externas não interfiram na relação de vocês, tanto amorosa como profissional. Minha avó já dizia, o que as pessoas não sabem, a vitória é certa. A última carta, 2 de copas. Qual é a mensagem final? Oito de paus. Uma comunicação que, olha como demorou para conseguir. Uma comunicação. Então, alguém chega a vocês, uma comunicação sobre uma parceria profissional ou amorosa. Mas é algo que... o 8 de paus fala de viagens, assim como também fala de... é a carta do Cupido. Então, é como se... para alguns, lógico, adaptem a situação. Para alguns pode ser uma comunicação profissional, uma parceria que venha chegar na vida de vocês. E para outros é amorosa, ou pode ser os dois, profissional e amoroso. Adaptem a situação de vocês. Aqui vocês vão saber de uma separação, ou pode ser que vocês estejam separados também. Para quem está esperando amor do passado, já sabe que está por um fio. De novo, mostrou aqui. Está por um fio uma separação, uma ruptura na vida ou de vocês ou de terceiros. Adaptem a situação. E quem está falando é um mentor espiritual. Alguém que já partiu e que orienta vocês lá do plano espiritual. Vamos clarificar. De novo, gente, tem viagem aqui, tem lua de mel, tem pedido de namoro. Fortemente alguém se libertando de uma codependência emocional, é isso que os anjos do romance têm para vocês. Essa situação que vocês estão vivendo envolve um casamento, aí adaptem a situação de vocês. E a última carta, é seguro abrir as portas do seu coração para essa gigantesca energia do amor. Uau! É isso, meus amados. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Gratidão, universo.